Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre circulação geral do vento. Vamos nessa? Então vamos nessa. Antes de mais nada, eu peço só uma coisa para você. Curta meu vídeo, aí você vai me ajudar demais, beleza? Obrigado. Então vamos lá. Circulação geral do vento. Esse conteúdo é importantíssimo para você entender o clima, certo? Você já parou para se perguntar, por exemplo, por que que o deserto do Saara, o deserto da Arábia, né, e entre outros desertos, né, estão na mesma latitude, no mesmo trópico? Ou você já parou para se perguntar como é que o deserto do Saara se forma? Eu vou fazer um vídeo específico sobre os desertos depois, a formação dos diferentes tipos de formações de desertos, mas olhando a circulação geral do vento, você já consegue uma explicação. Ou mesmo porque o que é a tal zona de convergência intertropical que a gente vê direto falando no jornal, lá na previsão do tempo, principalmente no verão, agora na estação que nós estamos, né? Você pode perceber que em algum jornal dos próximos dias será falada a zona de convergência intertropical. O que é isso? Tudo isso tem relação com a circulação geral do vento, que é o que nós vamos ver agora, beleza? Primeira coisa importante para a gente entender sobre circulação geral do vento, pressão atmosférica, certo? O que é a pressão atmosférica? Olha o nome, pressão, então imagine algo sendo pressionado, atmosférica do ar. Então a pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre o chão. Esse ar está sendo puxado pela força da gravidade e está fazendo uma força sobre tudo que está entre ele, né, o ar, e o chão, inclusive nós. Então, nós sentimos a pressão atmosférica sobre nós, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, da pressão atmosférica, onde ela é maior, onde ela é menor. Pensa comigo, no exemplo A, ali Santos, né, onde está o bonequinho, tem mais ar. Perceba só, a coluna de ar é maior, porque a altitude onde essa criança está é menor, portanto tem mais ar entre, né, a troposfera lá, o início da troposfera, e o chão, né? No caso da criança que está em São Paulo, aí, com 860 metros de altitude, já tem menos ar pressionando o chão. Portanto, onde a pressão atmosférica é maior, onde tem mais ar pressionando o chão, pesando o chão, ou onde tem menos ar pesando o chão? Onde tem mais ar. Então, nós observamos aí que a pressão atmosférica será maior em Santos, nesse exemplo aí. Então, pressão atmosférica é o peso que o ar faz sobre o chão, beleza? É essa pressão que o ar faz sobre o chão, por isso que é pressão atmosférica. Outro conceito importante para a gente entender aqui a questão da circulação geral do vento é a convecção do ar. Convecção é circulação. A convecção, por exemplo, ela acontece na água. Quando você vai fazer um cafezinho, um chá, você coloca a água na caneca lá, né, na panela, no fogo, e aí o que acontece? A água que está mais próxima da chama, lá no fundo da panela, ela vai aquecer primeiro, certo? Lógico, ela vai aquecer primeiro, está perto da chama. Essa água que aquece, ela vai subir. E quando ela subir, porque ela vai ficar menos densa, ela vai ficar tipo mais leve, ela vai empurrar a água que está acima lá, que está mais fria e mais densa, e essa água de cima vai descer, também vai esquentar lá no fundo da panela, vai esquentar e vai subir, enfim, vai fazer essa circulação até o momento que toda a água estará na mesma temperatura. Isso aí chama-se convecção. Também acontece no magma e é um dos movimentos importantes para movimentar as placas tectônicas, né? Essa convecção acontece no magma, no manto terrestre. E acontece no ar também. Inclusive, na imagem aí, nós temos um exemplo claro, né? Por que o ar-condicionado, pelo menos aquele tradicional, fica em cima no ambiente? Ele fica em cima porque ar frio é ar pesado e o ar frio vai descer. Se o ar-condicionado ficasse embaixo, o ar esfriaria somente os nossos pés, o ar não subiria, ou subiria muito pouco, tá? Então, ele é mais eficiente estando em cima da sala. Do mesmo jeito, o aquecedor, que não é tão comum para nós que moramos em um país tropical, né? Mas o aquecedor fica embaixo da sala, justamente pelo mesmo processo, né? O ar quente sobe. Então, ele é mais eficiente estando na parte de baixo de uma sala. Só você pensar, por exemplo, quando você vai tomar um banho, aí você liga o chuveiro, você percebe que o vapor da água está fazendo o quê? Ó, subindo. Então, o ar quente sobe, ar frio desce. Isso é importante para a gente entender também a questão da pressão atmosférica, tá? Pensa comigo,
Onde você acha que vai ter maior pressão atmosférica? Em um lugar frio ou em um lugar quente? Isso tem relação também, não é só altitude, não. Em um lugar quente, por exemplo, a pressão atmosférica será menor, por quê? Porque o ar está subindo, é um ar ascendente, é um ar que sobe. Então, como o ar sobe, esse lugar fica com pouca pressão atmosférica. Já em um lugar que é frio, ou em um dia que é frio, pode ser no mesmo lugar, inclusive, esse exemplo. Em um dia ou em um lugar que é frio, o ar frio desce, pesa o chão, e aí vai formar uma área de alta pressão. O ar frio pressiona o chão, certo? Então, alta pressão, baixa pressão tem relação com isso, entendeu? É importante isso aí, tá? Baixa pressão, alta pressão, tem relação com essa pressão atmosférica e tem relação com a temperatura ou com a altitude local, certo? Vamos lá, continuando. Próximo conceito importante para entender a circulação geral do vento, do ar, é o efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? O efeito Coriolis é o seguinte, o vento faz curva. O vento não vai reto, ele não faz um caminho reto no nosso planeta, né, na circulação geral do vento. Isso acontece por quê? Porque o nosso planeta não está parado. O nosso planeta está em movimento através da rotação terrestre. E por conta da rotação terrestre, nós temos aí o fenômeno da inércia, né? Uma força chamada inércia, que é o seguinte, o vento está paradinho, aí a Terra vai girar, esse vento vai se movimentar, né, numa direção, querendo manter a direção que ele estava, ele vai querer manter o momento que ele estava parado. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Você deve ter estudado física, né? Você lembra desse exemplo. Se você está dentro de um ônibus, sentadinho, está em pé lá no ônibus, melhor, né? Está em pé lá no ônibus, curtindo lá a sua música no fone e tudo mais, e aí o ônibus dá aquele arranque de uma vez. O que vai acontecer com você? Você vai se movimentar, certo? Isso aí é inércia. Do mesmo jeito que se o ônibus está em alta velocidade e dá uma freada brusca, você também vai se movimentar. Se você não se segurar, você vai cair nesse movimento. Isso aí é inércia, né? O seu corpo tende a manter o movimento que você estava fazendo antes, né? Mesmo que você estivesse parado, então o seu corpo tende a ir para a direção onde estava parado. Entende? Então a inércia é isso. No caso do vento, é a mesma coisa. Devido ao movimento de rotação, a inércia faz com que o vento faça curvas. Só que aí tem um detalhe importante, tá? A rotação terrestre, olha como o nosso planeta é fantástico. Ela acontece em velocidades diferentes nos lugares diferentes do nosso planeta. Por exemplo, o nosso planeta ele não é uma esfera. O nosso planeta ele tem um formato geométrico mais próximo de uma elipse. Ele é achatado nos polos e largo no centro. Justamente por isso, essa parte mais larga é maior do que o polo. A circunferência da parte central da Terra, da linha do Equador, é muito maior do que a do polo. Do círculo polar, por exemplo, falando em linhas imaginárias. E por isso, aí você vai lembrar de outra fórmula física, uma das primeiras fórmulas que você aprende, aí quando você aprende ela, você acha, física é moleza. Aí depois vem um monte de outras fórmulas, aí a galera tem mais dificuldade, né? Uma das primeiras fórmulas que você aprende em física é da velocidade média, né? Que é o espaço, né, percorrido, o final pelo inicial, dividido pelo tempo percorrido, né? Enfim, velocidade média é quilômetro por hora, metros por segundo. Se você for considerar a Terra, a rotação terrestre é em 24 horas. Em qualquer lugar do nosso planeta, a rotação é em 24 horas, aproximadamente. Então, seja no círculo polar, seja na linha do Equador, 24 horas é o tempo. Porém, a distância é diferente. A linha do Equador ela é maior, a circunferência, do que o círculo polar. Portanto, a velocidade média da rotação na linha do Equador é bem maior do que do círculo polar e do que do trópico de Câncer, né? A região onde a Terra roda mais rápida é na linha do Equador porque a distância, né, é maior ali, certo? E graças a essas diferentes velocidades de rotação terrestre nas linhas imaginárias, nós temos também o efeito Coriolis. Por exemplo, se você vamos imaginar, um exemplo hipotético, né? Você vai jogar uma bolinha, um aviãozinho de papel, melhor. Você vai jogar um aviãozinho de papel do Trópico de Capricórnio, que fica aqui no hemisfério sul, em direção à linha do Equador. O que vai acontecer aí nesse processo? Né? Você vai jogar o aviãozinho de papel em direção à linha do Equador. Como a linha do Equador ela é mais rápida, esse aviãozinho não vai chegar no ponto reto. Ele vai ter um desvio. E lembrando que a rotação ela vai de oeste para leste do nosso planeta. Então, esse aviãozinho vai ter um desviozinho assim, para a direita. Então, isso aí é o efeito Coriolis que faz alguns ventos aqui que nós vamos ver, tá? Por exemplo, os ventos alísios. Enfim, então o efeito Coriolis é o efeito que o vento faz curva devido ao movimento de rotação que provoca, né, que faz a força da inércia fazer o vento fazer algumas curvas. Você vai ver aqui na circulação geral do ar.
que é a circulação geral do ar, então? As diferentes pressões atmosféricas, né, fazem o ar se movimentar de um lugar para outro no nosso planeta em geral, tá? É claro que eu estou falando aqui de uma escala global, eu estou falando do nosso planeta como um todo. Dentro dos países, dentro das cidades, também tem circulação do vento, tá? Cidades litorâneas, por exemplo, tem a circulação do vento na praia mesmo. Na praia, o que acontece? Durante o dia, a praia ela é mais quente do que a água, porque a praia ela é composta por areia, e a areia é uma ótima condutora de calor, então ela tem um calor específico muito bom, então ela segura muito calor. Como ela segura muito calor, durante o dia fica muito quente ali. E aí, como fica muito quente, forma uma área de baixa pressão atmosférica na praia, e a água fica mais fria do que a praia. Então, ele vai se formar uma área de alta pressão atmosférica. O nosso planeta tenta sempre ajustar essas coisas. Então, o vento sempre vai da área de alta pressão, onde tem muita pressão, para a área de baixa pressão para ajustar as coisas, né? Para deixar equilibrado. Então, o que vai acontecer? Os ventos durante o dia, se for um dia quente no litoral, esses ventos serão do oceano para a praia durante o dia. Mas durante a noite vai acontecer o contrário. Essa praia, como ela é uma ótima condutora de calor, ela vai perder o calor muito rapidamente. E aí, na praia, ficará mais frio do que no oceano. Então, o vento vai fazer o movimento contrário. Ele vai sair da praia em direção ao oceano. Percebeu? Então, o vento ele tem a sua circulação local também. Eu vou falar da circulação geral, da circulação do nosso planeta. Então, nós temos essa imagem, que é uma imagem muito tradicional, né? Quando você pensa em circulação geral do vento. Tá acompanhando? Tudo certo? Tudo fácil? Beleza, né? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Na circulação geral do vento, perceba que eu falei para vocês, ó. Se você jogar um aviãozinho de papel do trópico em direção à linha do Equador, ó, o vento vai fazer uma curva, porque a linha do Equador está se movimentando mais rápido do que os trópicos. Então, aqui nós temos, por exemplo, no hemisfério sul, do trópico para o Equador, os chamados ventos alísios do sudeste. Ou seja, aqui, ó, a região sul e leste para a região noroeste. Então, os ventos partem do sudeste para a linha do Equador. Ó, do sul, leste, sudeste, né, para a linha do Equador. No hemisfério norte, nós já temos os ventos alísios do nordeste. Ó. Então, os ventos partem do trópico de Câncer, né, do nordeste, para a linha do Equador. Né? Aqui em cima, né, do trópico para o círculo polar, nós temos aí os ventos do oeste, por exemplo. Aqui nós temos a chamada corrente de jato, enfim. Nós temos algumas movimentações do vento. Vou falar para vocês de alguns, tá? Da circulação geral aqui, principalmente na região tropical aqui, que nós temos alguns fenômenos importantes. Perceba só, por exemplo, nessa imagem, olha como é aqui, ó, nessa região do trópico de Câncer. Perceba que não tem área verde, porque esse é o trópico dos desertos. Por que isso acontece? Por que tem tanto deserto nesse trópico? Não é coincidência. Ó, deserto do Saara, lembra que eu falei lá no início da aula, ó, deserto do Saara. Aqui nós temos o deserto árabe, né, o deserto aqui do chamado Oriente Médio, mas aqui na Ásia também temos desertos, tá? Aqui nesse trópico de Capricórnio, lá na África, lá na Austrália, nós também temos desertos nesse trópico, tá? Então, por que isso acontece? Circulação geral do vento. Vamos lá? Então, essa célula, tá? Célula de circular, né? Essa célula aqui, ó, do trópico para o Equador, que o vento parte do trópico para o Equador, essa célula chama célula de Hadley, tá? Eu não sei o inglês, meu inglês é difícil, mas é essa célula aí, tá? Essa célula de Hadley, ela vai ter os seguintes aspectos, ó. O ar aquecido, vamos pensar o seguinte, linha do Equador é a região mais quente do planeta, porque está mais próximo do Sol, fica na parte mais larga da Terra, então ali vai ser mais quente. Como ele é mais quente, o ar fica quente, e aí a gente já viu isso, ar quente sobe. Então, na linha do Equador, o que acontece? O ar aquecido ele vai ascender, ele vai subir. Ele vai chegar nas camadas altas da atmosfera, e aí, nas camadas mais altas, pelo menos aqui, ó, na parte da atmosfera que nós estamos, que é a troposfera, a camada mais alta é mais fria. Então, quando chega lá, vai se transformar em tempestades. Então, esse vento vai ser um vento quente e úmido, quente e chuvoso. E aí, vão cair tempestades na linha do Equador. A linha do Equador é uma região muito quente e muito úmida também. Essa umidade, ela vai se direcionar para o trópico.
tá? O Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio. Só que esse vento, ele vai se desfazendo no caminho dele, certo? Quando ele chega lá no trópico, esse ar, né, que está lá em cima, vai se transformar em um ar frio, né, durante a descida dele, e seco, porque a chuva foi caindo no caminho. Então, esse ar que sai do Equador, olha que ironia, apesar de ser um ar muito quente e úmido lá na linha do Equador, ele vai chegar no trópico muito quente, aliás, muito frio e seco. Então, esse ar frio e seco, ele vai levar seca para o trópico. Então, isso explica, por exemplo, por que no Trópico de Câncer temos vários desertos. Entre eles, o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara. Circulação geral do vento. Aí, chegando no trópico, esse vento vai continuar circulando, ele não para, então ele vai voltar para a linha do Equador. E no caminho de volta para a linha do Equador, já na parte mais baixa, né, da troposfera, ele vai passar por oceanos carregando água com ele e levando chuvas para a linha do Equador. E aí, quando ele leva chuvas para a linha do Equador, vai se formar a chamada Zona de Convergência Intertropical. Olha o nome, Zona de Convergência. Por que convergência? Porque esse fenômeno acontece nos dois hemisférios. Do Trópico de Capricórnio, né, para a linha do Equador e do de Câncer para a linha do Equador, levando esses ventos com chuvas, chega ali na zona de convergência, ó, vai convergir, vai juntar. Intertropical, por quê? Porque fica entre os trópicos, a linha do Equador. Então, zona de convergência intertropical são as chuvas que partem dos trópicos para a linha do Equador. E aí, no verão do hemisfério norte, essa zona de convergência fica localizada no hemisfério norte. No verão do hemisfério sul, no hemisfério sul. Como nós estamos no verão, por isso que você está vendo no jornal, aí, se você está assistindo, né, o pessoal do tempo falando, às vezes você ouve falar, né, sobre a zona de convergência intertropical, porque nós estamos no verão. No meio do ano, ela estará localizada no hemisfério norte, certo? Entendido? Então, circulação geral do vento na célula de Hadley é o seguinte, o Hadley, no inglês é terrível, você vai ver na linha do Equador o vento quente ascendente subindo, chegando às partes mais frias da troposfera, vai cair em forma de tempestades, principalmente na linha do Equador e durante o caminho dele, que ele vai descendo até chegar no trópico. Quando ele chega no trópico, ele já está seco e vai levar seca para o trópico, formando ali desertos. Mas esse vento não para ali, ele vai voltar para a linha do Equador já na zona mais baixa. E aí, nesse caminho, ele vai passar por águas, por oceanos, carregando chuvas para a linha do Equador. Esse processo acontece nos dois hemisférios, portanto, ali nós vamos ter uma convergência de chuvas, formando uma área muito chuvosa chamada Zona de Convergência Intertropical. Beleza? Aqui nós temos uma imagem mostrando, ó, linha do Equador, o ar quente sobe, chega aqui na parte mais alta, vai se resfriar. Aqui ele vai chegar, ó, nos trópicos, ó, 30 graus sul e 30 graus norte, mais seco e frio, e aí vai voltar aquecendo durante o caminho dele, né, na parte baixa, levando chuvas para a linha do Equador. Ok? Aqui nós temos uma imagem que os países do hemisfério norte, os países europeus, estão preocupados com essa questão da zona de convergência, da célula de Hadley, que nos últimos anos ela está mais larga, digamos assim. Ela está ultrapassando os trópicos. Os ventos estão ficando mais fortes. Olha só a imagem aí, onde ela deveria ser e onde ela está sendo nos últimos anos. E aí, a explicação disso, né, provavelmente são as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, que eu já falei em algumas aulas aqui. Você pode procurar aí os vídeos que eu já falei, né, do frio no aquecimento global, né, agora eu esqueci, qual foi o outro vídeo que eu falei? Eu falei disso também em um vídeo recente aí, se for procurar no canal que você vai ver. Enfim, essa célula de Hadley, né, então, ela está crescendo a sua área de atuação. E aí o que acontece? Esse ar seco vai chegar em lugares que não era para ele chegar, provocando problemas ambientais nesses lugares que até então tinham chuvas e vão ficar mais secos. E aí a parte europeia, né, está sofrendo com esse processo. Essa imagem, por exemplo, eu vou colocar na descrição aí do vídeo, é de uma matéria de Portugal, alertando, né, para essa questão aí da célula de Hadley, está num processo de alargamento devido às mudanças climáticas. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, mostrando os desertos no nosso planeta. Perceba só como tem vários desertos aí, ó, no Trópico de Câncer. Ó, é claro que o deserto, como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre deserto. O deserto não é formado só com esse processo. Tem outros processos de formação de desertos, mas perceba a quantidade de desertos formados exatamente no trópico, né? Principalmente no Trópico de Câncer.
mas no de Capricórnio também tem, olha só. Tá? Deserto da Namíbia, do Kalahari, né? Aqui na Austrália, enfim. Então, nos trópicos, nós temos a formação de desertos exatamente pela questão da célula de Hadley. E, por outro lado, na região equatorial é onde nós temos as grandes florestas. Por exemplo, a floresta amazônica. Na África, nós temos a floresta do Congo. Na Ásia, né, aqui na imagem não está mostrando, mas tem países aqui, né? Tem a Indonésia, Malásia, né? Enfim. Nós também temos florestas tropicais. Então, essa é a região onde nós temos as grandes florestas, exatamente porque chove muito nesse lugar. Então, favorece muito a biodiversidade aqui, certo? Circulação geral do ar também promove as correntes de jato, que aí você vai lembrar, igual eu falei agora, do vídeo que eu falei sobre frio no aquecimento global. Por que acontece de ter dias historicamente frios no aquecimento global? Tem relação com as correntes de jato. O que são as correntes de jato? Elas acontecem nos trópicos e nos polos. Olha só, são essas linhas aí, ó. As vermelhas são as correntes de jato nos polos e as verdes, amarelos, sei lá, são as correntes de jato nos trópicos. O que são as correntes de jato? Elas têm relação também com o efeito Coriolis, tá? Que acontece, né? Essas correntes de jato, elas fazem a mesma movimentação, né, em relação à pressão atmosférica, tá? Nos trópicos, a troposfera ela é maior, ela tem aí, ó, 16 quilômetros de tamanho. Já nos polos, ela é mais baixa, ela tem 11 quilômetros, também pela questão aí da configuração, né, do nosso planeta. E aí, o polo ele vai ser uma área de baixa pressão em relação ao trópico. O trópico vai ter mais pressão porque é uma área maior de vento, né, de ar, igual a gente viu lá no início do vídeo. O que vai acontecer, então? A área de baixa pressão, que é no polo, ela vai atrair os ventos dos trópicos. Só que esses ventos eles serão empurrados pelo efeito Coriolis, formando, ao invés de ir para o norte, eles vão para o leste. Vão fazer uma linha reta para o leste, formando as correntes de jato, que acontecem tanto ali ao redor dos polos quanto nos trópicos. Então, as correntes de jato também são formadas pelo efeito Coriolis, pela força do efeito Coriolis. Essas correntes, inclusive, elas são usadas pela aviação, porque o vento ali é mais rápido. Então, o avião entra nessa corrente de jato para ele chegar mais rápido no destino dele. Olha só como o nosso planeta é maravilhoso, né? Então, aqui nós temos as correntes de jato, tá? Que elas ficam nas regiões polares, né, no amarelinho, e também nos trópicos. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre circulação geral do ar. É claro que tem outros, né, ares aí também, mas esse aqui é o mais importante, né, para a gente entender esse processo aí da circulação do ar aqui nos trópicos, né, no Equador, também as correntes de jato, né? A circulação geral do ar é importante você lembrar do conceito de pressão atmosférica, que é a pressão que a coluna de ar faz sobre o chão, puxada pela força da gravidade. A pressão atmosférica, ela se modifica pela altitude, tá? Quanto menor é a altitude, maior é a pressão, porque tem uma coluna de ar maior, né? Tem um ar maior. A área que tem ar é maior do que numa montanha, por exemplo, que tem menos espaço para o ar pressionar o chão. Então, quanto menor é a altitude, maior é a pressão atmosférica. E também tem relação com a temperatura. Se é um lugar quente, a pressão atmosférica é mais baixa, porque esse ar quente ele vai subir. Então, vai deixar uma área com pouco ar. Já se é um lugar frio, a pressão atmosférica será maior, porque o ar frio é mais pesado, e ele vai fazer uma área de maior pressão. Lembrando que o nosso planeta ele tenta sempre ajustar. Então, o vento ele vai partir da área de baixa pressão para a área de... Aliás, vai partir da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Por quê? Baixa pressão está precisando de pressão. A alta pressão está precisando de menos pressão. Então, vai fazer esse ajuste de contas aí, certo? E aí, a circulação geral do ar, né, basicamente é isso. Né? A linha do Equador, como é uma região muito quente, vai formar uma área de baixa pressão atmosférica. E o trópico vai formar uma área de alta pressão atmosférica. Então, os ventos partirão dos trópicos para a linha do Equador, né, por conta desse ajuste aí. A célula de Hadley, a gente vai partir aqui da linha do Equador. Na linha do Equador, o que acontece? O vento muito quente, ele vai subir. E esse vento muito quente chega nas partes mais altas da troposfera, que é a camada da atmosfera que nós estamos. Chegando lá, esse ar vai virar tempestade e vai cair quase todo ali na linha do Equador. E aí ele vai em direção ao trópico. Né? Esse vento, inclusive, eu esqueci de falar, né? Ele se chama contra-alísios. Né? Se os ventos alísios partem do trópico para o Equador,
Os contra-alísios, eles vão numa direção contrária. Então, eles vão lá para o trópico. No trópico, eles chegam já secos e frios. E aí, nos trópicos, vai formar desertos. Esse vento vai voltar na forma de ventos alísios, né? Os contra-alísios, do Equador para o trópico. Do trópico para o Equador são os ventos alísios. E aí, no caminho deles, como eles vão circular numa parte mais baixa da atmosfera, eles vão ser mais quentes e vão carregar água junto com eles. Quando esses ventos chegam na linha do Equador, tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, forma-se a zona de convergência intertropical, que é um lugar muito chuvoso. Consequentemente, na linha do Equador é um lugar onde tem muitas florestas, em contrapartida dos trópicos, que é onde tem muitos desertos. Olha a circulação geral do ar como é linda, maravilhosa, né? Nos trópicos e nos polos ainda temos, né, as chamadas correntes de jato, que elas são provocadas pelo efeito Coriolis, né, que empurra a corrente de jato, né, na direção da rotação, de oeste para leste. E essas correntes de jato elas são utilizadas, inclusive, pela aviação civil. Os aviões usam ela para chegarem mais rápido aos seus destinos. Beleza, galera? Espero que você tenha aprendido, tá? Quem assistiu a aula toda. Caso você tenha chegado até aqui, agradeço demais a companhia e até a próxima.